Rosh Hashanah. Vocês entenderam? Glória a Deus. Salmo de número 90. Salmo de número 90. Eu ia ler só o versículo 12, mas eu vou ler o Salmo 90 todo. Amém? Que diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de gerações e gerações. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formastes a terra e o mundo, assim de eternidade a eternidade Tu és. Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens, porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como uma erva que cresce de madrugada. E de madrugada cresce e floresce à tarde. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela tua robustez, chegam aos 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passam rapidamente, e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma as obras de nossas mãos. Nós entramos no Rosh Hashanah no dia 19, que é o ano de 5.781 do ano judaico. E eu falei sobre a palavra profética, eu falei, embora somos cristãos, vivemos o tempo da graça, não podemos negligenciar os sinais proféticos que Deus deu no Antigo Testamento. Não podemos abrir mão. Quantos aqui, quando acabam de ler um salmo, sente o coração mais alegre, mais leve? Eu amo os salmos. Sabe, desprezar o Antigo Testamento é desprezar o Salmo 123, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Desprezar o Antigo Testamento só porque estamos no tempo da graça é desprezar os provérbios. Com tanta sabedoria, Salomão instruiu o seu povo, e todos os dias, irmãos, eu gosto de ler um salmo, eu gosto de ler um provérbio, que são ensinamentos de sabedoria, que a sabedoria é eterna. Desprezar o Antigo Testamento é desprezar muitas pérolas. E aí você vê o Salmo 90, ele é tão profético que tem até a ver com o que o Marcelão falou aqui. O Senhor criou os montes, o Senhor é eterno, o Senhor é a rocha eterna, e Deus começa a ministrar coisas eternas. E Deus começa a ministrar utilizando o coração, tudo o que tem dentro do salmista. Porque Deus não nos despreza.
A palavra passou pelo salmista, mas dentro da sua aflição, dentro daquilo que ele estava vivendo. Deus nos usa, irmãos, dentro daquilo que nós estamos vivendo. Deus não nos usa quando nós estamos bem. Deus não nos usa quando nós estamos voando. Quando tudo está bem, irmãos, parece que tudo flui na nossa direção. Deus nos usa quando estamos passando um momento de dor. Deus nos usa quando estamos com problemas. Deus nos usa até nos nossos erros, para ser exemplo para os nossos irmãos. Deus nos usa o tempo todo. Paulo, quando escreve a carta dele aos Efésios, ele tinha uma mentalidade. Quando ele escreve a carta dele aos Gálatas, ele tinha uma mentalidade. Quando ele escreve aos Coríntios, ele estava voando, ele estava cheio da presença, mas quando ele escreve a Timóteo, ele já é um idoso, e você já percebe que o tom de voz dele muda, que a linguagem muda. É o mesmo Paulo. Quem teve aqui na igreja um tempo atrás, eu preguei sobre isso, eu falei os Paulos, né? Não, as cartas de Paulo não foi escrito por um Paulo só, foi escrito por vários Paulos. Um homem que era novo, cheio de perspicácia, e um homem já idoso, já senhor, sentido na vida, cheio de sabedoria, de entendimento, e escreve outra carta com outro entendimento, um homem mais arrependido, um homem mais voluntário a entender as pessoas, não só aquele Paulo de Coríntios que só dá ordem, e diz, diga eu encontrar contigo, vocês vão ver, quando eu encontrar com vocês de face a face, eu não vou ser tão delicado como eu estou sendo pela carta. E aí você vê ele escrevendo a Timóteo, é um paizão, é um vozão, mas usado pelo mesmo Espírito que inspirou tanto uma palavra. Ela é inspirada por Deus, como a última dele. Foram cartas que foram canonizadas como palavra de Deus. Mas o mesmo homem, em fases diferentes, Deus nos usa. Até no momento de aflição que nós passamos, Deus nos usa. Em todos os nossos contextos, Deus não despreza nenhuma fase da nossa vida. Quem entende isso? Deus não despreza nada. Eu costumo dizer que Deus não despreza nossas cicatrizes. Sabe por quê? As nossas cicatrizes serão um referencial para aqueles que estão vivendo as dores que nós vivemos no passado. Quando nós falamos, olha irmão, segura mais um pouquinho, porque isso aí que tu está passando, eu passei. E Deus me fortaleceu. Segura, não murmura, não reclama. Deus é contigo como foi comigo. Deus não despreza a nossa cicatriz. Se você está passando uma luta muito grande, está passando uma dificuldade, eu quero dizer, vai passar. Não troque o que é eterno por aquilo que é momentâneo. Não troque. Não troque, porque um ataque na mente não pode roubar aquilo que Deus estabeleceu como eterno na sua vida. Sabe por que Jesus Cristo, ele não venceu imediatamente? A redenção, a obra da cruz foi um processo. Ele passou pelo ventre mariano, ele teve que, Olha, eu falei o seguinte uma vez no culto, Deus nos dá uma revelação que a gente fica pensando depois, gente, se eu fosse Paulo, teria sido virado a Bíblia. Porque a gente se sente usado tanto como, gente. Assim, é algo tremendo, porque tu fala assim, gente, isso não veio de mim, eu sei que veio purinho, veio de Deus. Eu pensei assim, Deus é tão misericordioso que quando Ele enviou o seu Filho, Ele deu a quinose, Ele deu a diminuição dos atributos do seu Filho. Por quê? Porque se Jesus continuasse sendo onipresente, onisciente, dentro da barriga de Maria, a cruz seria nada perto do sofrimento de ficar preso dentro do ventre 9 meses. Imagina se ele tivesse consciência de tudo dentro da barriga, como Deus, que ele é onisciente, ou seja, ele tem todo conhecimento. A cruz não seria nada, seria um sofrimento de 3 horas. Irmãos, está um filho de Deus preso dentro da barriga, vendo o seu corpo sendo gerado, seus ossos sendo gerados. Isso seria um sofrimento muito maior do que o Calvário. Então Deus, pela sua graça, diminuiu os atributos do seu filho, para ele não sofrer dentro do ventre. Olha como que Deus, ele trabalha para cooperar para aqueles que o amam. Deus é tremendo. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus é tremendo. Diga assim, Deus é amor. E até quando Deus, irmãos, quer que nos arrependamos, Ele quer que nós façamos isso, não porque Ele é um déspota dominador e diz quem manda sou eu e você obedece e pronto. Ele sabe que o arrependimento vai gerar uma obra frutífera em nós e vai nos conduzir a um outro nível de crescimento espiritual, familiar, tudo. A humildade, Ele quer nos ensinar, porque Ele sabe o efeito que isso vai causar em nós. E isso é tremendo. Só que Deus sabe muito bem também, e eu vou falar sobre isso, que a vida, ela é cíclica. A vida é o quê? A vida é cíclica. Nós passamos fases. E Ele quer nos mostrar que a vida pode ser cíclica, mas não precisa ser repetitiva.
Porque eu vou falar um pouco sobre o Rosh Hashanah, que a palavra Rosh em hebraico, ela é cabeça, Rosh, ou Rosh. Na verdade não é Rosh, é Rosh, porque escreve com Resh, em hebraico, que é R. Rosh Hashanah, Shana é ano, Rosh é cabeça. Você vai ver que na Bíblia, tudo as letras hebraicas, elas são proféticas. Você vai ver que o Bet, ela é uma casinha, ele é uma casinha. Quem fez aula com o seminário um tempo atrás comigo aqui, eu escrevi no quadro, né, a letra hebraica assim, o Rosh, o Bet, é uma casinha tombadinha assim, aí tu vê assim, que ele é igual uma casinha com chaminé. Por isso, Bet em hebraico é casa, Bet-El, Betel, casa de Deus. É a letra Bet, que é a letra nossa B hoje. Tudo é profético. Você vai ver o Aleph é a primeira letra do alfabeto. Quem tem alguém aqui com o nome de Aleph? Aleph é um nome tão bonito para filho. Não, por que eu não pensei nisso? Amor, vamos ter mais um? É porque ela está ligada. O Aleph, ele é uma letra que ele não aparece, ela não tem som. Ele é um cortezinho assim, e um outro corte atravessado, é como se tivesse alguém ligando o céu e a terra. Ele é muito profético, e ele é oculto, ele não aparece. Ele é o único som que ele é mudo, ele é oculto. Vocês entenderam que tudo é profético? Você vai ver que o Bet tem um significado. Você vai ver que o Tav, que é uma letra também hebraica, tem um significado. Então, se uma letra tem um significado... Gente, quem já ouviu falar um ditado assim? Quem não sabe ler, um pingo. Para quem sabe ler, um pingo. Sabia que veio do hebraico? O pingo é letra, vem do hebraico. Tem o hirik, tem o patá, tem o tisser, que são os pontinhos. Que se você tirar um ponto, vira um i, vira um é. E aí, um bom entender, um pingo é letra, vem do hebraico também. Está vendo? Muitas coisas que nós reproduzimos, nós não sabemos, está na Bíblia. Agora imagina a palavra completa. Tudo que Deus faz é profético. Quando Deus estabelece datas, anos, Ele está querendo dizer o seguinte, olha, um dia ele tem 24 horas. Quando você trabalha o dia inteiro e o dia não está legal, o que você pensa? Amanhã é um novo dia. Não é assim? Esse dia não foi tão legal, mas amanhã vai ser bom. E quando você trabalha a semana toda, e a semana toda foi péssima, aí tu pensa, segunda-feira, vem em mim. Essa semana eu vendi mal, entrou pouco dinheiro na loja, mas segunda-feira tudo vai mudar, não é? E aí, quando essa semana também negou o seu fruto, como diz Abacuque, né? A semana mentiu para você, como a oliveira mentiu para Abacuque, né? E aí você diz, esse mês foi péssimo, mas glória a Deus, é um outro mês. Aí, vamos supor que todos os meses foram ruins. Aí você pensa, dia 31. Não parece que mexe dentro de nós alguma coisa? Mas se você parar para analisar, é um dia atrás do outro. Mas Deus já faz isso, por quê? Porque Ele trabalha, Ele conta com nossa mente, com nossas emoções. Ele sabe que vai nos dar um up em nós. Ele diz, calma aí, segura a onda. Dia 31, esse ano ficou ruim para você. Vou esquecer. Você não esquece, não. É como Deus vai dizer, não esquece esse ano, não. Guarda ele na memória. Porque se o ano que vem for melhor, você vai glorificar a Deus. Porque Ele te deu um ano melhor. Guarda ele na memória. Né? E aí Ele fala, dia 1º, tudo vai dar certo. E aí cria uma esperança em nós. Não é assim? É assim. Começa com o dia, começa com a semana. Começa e Deus vai trabalhando. E Deus vai nos renovando. Ele usa isso tudo como ferramenta. Tá? Por causa da nossa estrutura emocional, nossa estrutura espiritual, por causa de um limite que há em nós, Ele cria círculos de esperança para nos renovar, para nos colocar. E o Rosh Hashanah, ele é o ano novo judaico. Entenda o seguinte, para nós o ano novo é janeiro, amém, irmão? Mas nós não podemos negligenciar as datas proféticas. Nós não podemos negligenciar as datas que Deus estabeleceu eterno. Tudo mudou, não mudou? Mas Deus, Ele não muda. Eu falei isso no culto de quarta-feira. Se Jesus Cristo morreu na Páscoa, certinho na Páscoa. Algumas pessoas falam, não, apóstolo, a Páscoa comemora a ressurreição de Jesus. Não, meu amado, não. A Páscoa se comemora a libertação do Egito. Quem entende isso?
há 3.000 anos atrás. Jesus morreu e ressuscitou na Páscoa. Né? O Pentecoste veio lá em Atos dos Apóstolos 2. Não, meu amado. O Espírito Santo desceu no dias de Pentecoste. Pentecoste foi estabelecido lá no Sinai, 50 dias depois. Tem essa pregação minha lá no Face. Se não tiver no Face, na página tem no YouTube, que é assim. O que é ser um verdadeiro pentecostal? A palavra pentecostal vem de Pentateuco. Os primeiros 5 livros da Bíblia que Deus entregou lá no Sinai. O Pentecoste é relacionado à palavra. Não está relacionado a uma performance. Não está relacionado a um movimento. Quem entende isso? A palavra pentecostal é aquele que guarda a palavra no coração, como a palavra foi guardada dentro da Arca da Aliança. Quem é pentecostal aqui? Pentecostal não é quem fala em língua, irmãos. Isso é um sinal de batismo no Espírito Santo. Pentecostal é quem guarda a palavra e tem o caráter e a vida transformada. Esse é o verdadeiro pentecostal. Que a palavra queima dentro de si. É muito legal saber. Só que o Rosh Hashanah é uma oportunidade de nós recomeçarmos uma vida. Um ano novo profético. Então eles comemoram o ano 5.781, porque eles contam desde a época de Adão. Aí você diga para mim assim, mas apóstolo, a Terra tem milhões de anos. Irmãos, eu expliquei que isso aí a gente vai tratar em outro assunto, é teológico, amém? Mas, assim como Deus criou Adão com 20 anos, ele tinha quantos dias de nascido? Ele tinha 1. Criou ele com a aparência de 20 anos, por que Deus não pode criar uma terra com 5.000 anos com a aparência de 2 milhões, de 3 milhões, de 10 milhões? Então é outro mistério de Deus. Mas segundo o calendário judaico, a terra só tem 5.781 anos. Agora olha só que tremendo. Desde o dia que Deus pisou, ele começa a contar não do tempo da criação, mas desde o dia que ele fez o homem. Porque o homem é o centro da criação. Deus criou o homem por causa da criação, por causa do homem. Ele criou todas as coisas e colocou o homem como centro de tudo. Ele é a coroa da criação. Por quê? Porque Deus iria morar dentro do homem e governar tudo através do homem. Por isso que o homem é a principal criação. Por isso que nós devemos manter a comunhão com Deus e Ele dentro de nós, para que continue governando através de nós. E nós possamos ser a principal criação de Deus. Quem entende isso? Então agora você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Glória a Deus. E aí ele diz assim, olha o que o salmista disse. Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, para que nós possamos adquirir um coração sábio. Ele está querendo dizer, olha, Senhor, me ensina a contar, a perceber quem eu sou, a perceber a minha evolução diária, para que eu possa avançar em sabedoria, para que eu possa ser um homem melhor amanhã. Me ensina a contar os meus dias e valorizar. Ele continua dizendo, porque o homem é como a erva queimada, ele vai passar rápido. Ele diz, olha, tudo nessa vida vai passar rápido, mas aquele que adquire sabedoria, ele vive. E ele continua dizendo assim, ó, o homem... ele vive até 70 anos. Na época de Salomão, as pessoas morriam cedo, né, pastor Elcio? Fala, muito cedo. Tá doido. Quando a gente chega a 70, a gente quer viver 100. Né, pastor? Aí, ensina-nos a contar. Aí ele diz, porque para ti, Senhor, 1000 anos é como o dia de ontem. Uau! Quem quer servir um Deus que o que aconteceu há 1000 anos atrás, ele lembra na memória como se tivesse acontecido ontem? É isso que diz aqui, ó, para o Senhor, Deus, 1000 anos é como se tivesse acontecido ontem, né? E o que aconteceu de madrugada é o que está escrito dentro da eternidade para o Senhor, é como se tivesse acontecido essa madrugada. Por isso aqueles que te buscam de madrugada. Aí então, olha só como que é tremendo. O Rosh Hashanah, eles começam o ano em judaico, e eles começam em jejum. No dia 18 para o dia 19, eles fazem um evento chamado Teshuvá, que significa arrependimento. Eles entram em arrependimento, porque a palavra Teshuvá significa se arrepender e refazer sua rota. Não tem um significado de... o arrependimento é sentir arrependimento, mas fazer o arrependimento. Então o Teshuvá, ele tem uma consciência de que o arrependimento não se sente.
Porque uma pessoa, quantas pessoas já traíram, enganaram, choraram, eu estou me sentindo arrependido, mas no outro dia fez tudo da mesma forma. Então o techuvá significa fazer arrependimento, refazer a rota, voltar à origem. A palavra techuvá, na verdade, para o hebraico, é voltar ao Sinai, voltar ao lugar da palavra, onde foi entregue a palavra. Para nós, cristãos evangélicos, a palavra techuvá significa voltar ao Calvário, voltar ao lugar da crucificação, voltar à igreja primitiva, voltar a Atos dos Apóstolos, voltar à essência primeira do Evangelho, aquela que não foi adulterada, aquela que não foi manipulada, aquela que não tem o dedo do homem, mas a essência do reino. Por quê? Porque o arrependimento nos leva ao Éden novamente. Nos leva ao lugar do arrependimento, nos leva para o lugar que nós estávamos antes de Adão ter pecado. Quem entende isso? O lugar original, o lugar da intimidade, o lugar da intimidade plena. O arrependimento nos conduz a lugares excelentes, nos conduz à presença. Só debaixo do arrependimento que eu posso voltar ao lugar onde eu nunca deveria ter saído. Por isso, antes do Rosh Hashanah, quando começa o Rosh Hashanah, eles começam a entrar em Techuvá. E os 10 primeiros dias do ano, eles passam em arrependimento, para que eles tenham um ano melhor do que o ano passado. Porque eles entenderam que os erros deles comprometeram o ano deles. As falhas deles comprometeram, sim, tudo que eles receberam durante aquele ano. Então, eles começam a jejuar 10 dias ali orando, porque quando acaba a Techuvá, entra em Yom Kippur, dia 29. Yom Kippur é o dia do perdão. Yom Kippur, em hebraico, significa dia do perdão. É o dia em que o sacerdote entrava com o sangue do animal, do inocente, nas mãos e jogava na tampa do propiciatório, na arca da aliança. E ele jogava uma vez o sangue para o alto e depois jogava 6 vezes na tampa do propiciatório. Então, é profético. Vocês sabiam que no dia de Yom Kippur, o sumo sacerdote usava 3 vestes, das 4 que ele tinha, tá? Ele usava 3 vestes. Ele tinha uma roupa toda de linho branco. Agora ele tinha uma também, que era toda dourada, costurada de dourado. Essa ele não usava. Ele usava a branca, aspergia, sujava de sangue. Ele lavava a mão, depois ele usava outra roupa, fazia outro processo. Para matar o cordeiro, era outro processo. Mas para entrar na presença de Deus, ele poderia usar, no Santo dos Santos, ele poderia usar qualquer roupa, mas ele não poderia usar aquela roupa de linho com ouro. Por quê? Me pergunta, por quê, após? É muito bom pregar para a gente estar interessado em aprender. Porque o ouro lembrava o cordeiro de ouro, e ele não queria entrar na presença de Deus, lembrando Deus o pecado deles. Eles tinham medo de ser consumidos, porque o ouro lembrava, quando lá eles saíram do Egito, que eles construíram o bezerro de ouro. Então, eles usavam todas as roupas, menos aquela que tinha ouro, porque eles estavam arrependidos. Eles falaram assim: não quero lembrar a Deus do meu pecado, eu só quero lembrar a Deus que eu estou arrependido, e que Ele vai fazer uma obra nova na minha vida. Quem está entendendo? Glória a Deus, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. E esse arrependimento, olha que tremendo, anote isso, é uma revelação, irmão, que Deus me deu. A Bíblia, apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz o seguinte: ele diz que Jesus Cristo é o último Adão. Ele não diz que Jesus Cristo é o segundo Adão. Ele diz: olha, Jesus Cristo, ele é o último Adão. Assim como Deus colocou Adão no Éden e Adão pecou, ele enviou o último Adão para desfazer as obras do primeiro Adão e nos trazer a reconexão com Deus, nos reconectar com Deus. Então, nada mais justo. O judeu, ele conta os dias desde o dia do nascimento de Adão, que são 5.781 anos. E nós, a igreja, recontamos os dias a partir do nascimento do último Adão, do nascimento de Jesus. Não é profético? Agora sim merece a salva de palmas. Por isso que para nós estamos vivendo o ano 2020. Por quê? Porque nós não contamos o nascimento do último Adão para cá, nós contamos do primeiro Adão para cá, nós contamos do último Adão para cá, que é o que nos interessa. Ele fez um restart, ele recomeçou. Através de Jesus, ele recomeçou uma obra que foi perdida lá no Éden. E ele nos dá oportunidade. Eu vejo algumas pessoas falando assim: mas meu apóstolo, no dia que eu encontrar com Adão,
Adão. Irmãos, você faria a mesma coisa que Adão fez. Adão pecou e representou a humanidade. Uma humanidade que sem relacionamento com Deus faria a mesma coisa. Talvez você diga assim, apóstolo, eu não cometi o erro de Adão. Não, cometi os teus próprios erros. Porque eu quero dizer para você, cada um aqui tem um erro diferente. A única coisa é que cada um errou num erro diferente. O vício de um era maconha, o vício de outro era o cigarro, o vício de outro era prostituição, o vício de outro era agressividade. São erros diferentes. Cada um se arrepende na sua peculiaridade. Porque a salvação é individual. Quem está entendendo isso? Deus chega para Adão, porque Deus ele não quer afastar o homem de nós. Deus chega para Adão e diz assim, Adão, cadê você? Eu fico imaginando Deus, aí o pastor Ramalho gosta. Deus entrando no jardim do Éden. Adão, cadê você? E Adão diz, Senhor, eu me escondi. Por que se escondeste? Porque eu estou com vergonha, que eu estou nu. Quem disse para você que você está nu? Aí começa a confusão que você sabe, né? O casal um apontando o outro. A culpa é tua, a gente está nessa porcaria dessa vida, que a culpa é tua. Aí começa, Deus apontar o erro para alguém, o outro já começa a jogar um para o outro, não é assim? Aí que começou a primeira discussão familiar. E o diabo, para, tem nada a ver comigo, eu sou o diabo. Vocês que pecaram. Não é mais ou menos isso que a serpente faz? E é verdade. Olha, o teu irmão diga assim, misericórdia. Eu preciso da revelação. Glória a Deus. E aí Deus, ele está procurando ter um relacionamento novamente com Adão, mesmo depois do pecado. E ele pergunta para Adão, onde você está, Adão? E ele diz, Senhor, atrás de uma moita. É até engraçado, né? Porque Deus, ele se esconde atrás de um arbusto como se Deus não soubesse onde ele está. E Deus sabia, era uma conexão espiritual. Então Deus está dizendo, Adão, não é uma questão geográfica, Adão. É uma questão espiritual. Você está longe de mim. Você está desplugado de mim. Você está desconectado de mim. Eu olho para dentro de mim e você não está mais dentro de mim. Você e eu estamos afastados. Você perdeu o propósito da sua existência. Porque o propósito da tua existência, Adão, não era você cultivar um jardim. Não era dar nome de bicho. Não é isso? É verdade. O teu propósito era eu estar dentro de você e você em mim. O teu propósito era ter relacionamento comigo e você perdeu o propósito. E aí a Bíblia diz que Adão começa a jogar culpa para a esposa, e a esposa começa a jogar culpa para Adão, e a mulher acusa a serpente, aquela confusão. Aí Deus entende, eles não se arrependeram. Não houve arrependimento. Quando um joga a culpa para cima do outro, não houve arrependimento. E ele diz assim, olha o que Deus diz. Ele diz para o anjo, ele diz para o filho dele, ele diz para a trindade, eu não sei, mas ele diz. Deus diz assim, vamos expulsar o homem do jardim do Éden. E aí a Bíblia diz que Deus expulsou o homem do jardim do Éden e colocou um anjo, não para guardar a entrada do jardim do Éden novamente, mas colocou um anjo para guardar o caminho da árvore da vida. Ele diz, olha, esses homens não se arrependeram. Irmãos, eu creio, olha, isso é uma ideia minha, não tem base bíblica. Quando eu falar alguma coisa que não tem base bíblica, eu vou falar para vocês, amém? Porque aqui vai ser ensinada a Bíblia. Mas para pensar comigo, eu creio no Deus de misericórdia. Se eles tivessem arrependido ali, Deus não teria expulsado ele do jardim. Deus teria perdoado eles ali na mesma hora. Mas não houve arrependimento, eles ficaram jogando culpa um para o outro, e Deus disse, logo depois de discutir, Deus amaldiçoou, porque aonde não há arrependimento, há maldição. Deus deu um decreto para cada um deles, e eles saíram, e Deus disse para os anjos, ou disse para o seu filho amado, ou para o Espírito Santo que estava do lado ali, disse, vamos expulsar o homem daqui, porque eles vindo, eles não comam também, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas para que eles não comam também da árvore da vida. Irmãos, entenda o seguinte, tudo que Deus faz é bom. Quem esteve na escola de líder hoje de manhã? E eu falei que até os princípios de Deus são regados de amor. Deus não é aquele Deus que faz, senão eu vou te matar, que eu vou destruir. Nada disso, tem amor por trás. Os mandamentos de Deus. Se o homem come a árvore da vida em pecado, ele nunca morreria.
Ah, isso é uma bênção, apóstolo. Para você seria uma bênção, para Deus não. Porque se o homem tivesse cego, ele ia viver eternamente cego. Se o homem perdesse uma perna, ele ia ter um corpo de morte, mas ele ia continuar vivendo. Quem entende isso? Se ele come da árvore da vida, ele ganharia o direito de viver eternamente. Quer ver uma passagem bíblica que respalda isso? Agora o que eu estou falando tem base bíblica. Quem está entendendo? Isso que eu estou falando aqui tem base bíblica. Só quando eu falei que se ele tivesse arrependido, talvez Deus não teria lançado eles fora. Mas isso que eu estou falando agora da árvore da vida tem base bíblica. Deus não tirou eles e guardou a árvore da vida para proteger eles, de eles não perpetuarem a sua própria condenação. Imagina o homem em pecado num corpo de morte, porque a morte entrou. Agora eles comem da árvore da vida e vivem eternamente sem uma perna, eternamente com câncer, doendo, perpetuamente numa doença, perpetuamente chorando a morte de um parente, perpetuamente em sofrimento, perpetuamente. Você iria clamar pela morte se o salmista diz que um homem sem Deus, com 70 anos para 80 anos já em fado de vida. Imagina um homem viver eternamente sem Deus, em pecado, extrema condenação. Ele ia pedir a morte e essa seria a condenação. Eu quero morrer, mas não tem morte. Então seria não uma vida abundante como Jesus nos prometeu, mas seria uma vida sacrificante. Porque você tem um corpo jovial, uma aparência legal, o corpo legal, uma vida próspera, tu fala, nossa, eu queria viver 1000 anos. Mas se você estivesse carregando um câncer, uma doença cerebral, um problema de dores no corpo inteiro, você ia agradecer a Deus, Senhor, ou o Senhor me cura, ou o Senhor me dá a vida eterna. Porque viver nesse corpo, nesse estado, para mim não dá. Quem entende isso? Então não julgue o teu entendimento pelo entendimento do teu irmão, porque cada um está vivendo algo diferente. O maior prêmio que Deus pode ter nos dado é a vida eterna, o direito de recomeçar bem, saudável eternamente e viver. Por isso que Jesus disse, eu vim para dar vida e vida abundante. Vida abundante é vida sobre vida, não é dinheiro nessa terra, mas é uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida de qualidade, de sabedoria, de paz, de prosperidade, e sem doença, e sem choro. Quantos querem ter essa vida eterna? Amém. Então você precisa, para ter essa vida eterna, a primeira coisa é se arrepender. Porque o homem foi expulso do caminho do Éden por causa de falta de arrependimento. E aí, o teu filho, ele vai reproduzir o que você faz. Se o teu filho vê você orando, o teu filho vai orar. Se o teu filho, irmãos, eu vou dizer um negócio para você, eu erro diariamente. Eu queria poder dizer para você, eu sou pastor, que eu não erro nunca. Irmãos, a diferença é erro de pecado. Quem entende isso? Uma pessoa ser um prostituto, ser mentir e não se arrepender, ter amante, ter uma vida dúbia, não é isso? Mas agora, como ser humano, eu cometo erros diários. Mas eu tenho uma coisa que eu posso exaltar em mim, que Deus me deu, e eu fico muito feliz de compartilhar com vocês. Eu tenho orgulho da minha humildade. Brincadeira, gente. É que quando eu erro, Deus quebranta meu coração muito fácil para pedir perdão. Se eu erro com a minha família aqui, antes de eu ir para outro cômodo, já fico arrependido, eu já volto. Eu não fico 1 dia, 2 dias, protelando, esperando a iniciativa da outra pessoa. Então, é muito bom quando Deus nos dá um espírito quebrantado. Um espírito quebrantado é uma pessoa que não é a pessoa que erra, mas uma pessoa que tem facilidade de se refazer. Eu agradeço a Deus, porque eu sinto no meu coração que Ele me deu esse espírito. Eu fico incomodado, eu falo, nossa, eu tenho que me refazer. Eu tenho que pedir perdão, eu tenho que me ajeitar, eu tenho que, sei lá, né? Eu tenho que fazer. Porque errar, eu vou errar sempre. Eu não posso carregar o erro de hoje para amanhã, senão vai acumular um erro, né? E assim a gente diante de Deus. Vem um pensamento, não é isso? A gente abandona e se arrepende. Vem uma vontade de gritar, de fazer alguma coisa e a gente se abandona, não é assim? E aí a gente não carrega a mochila de erros de hoje para amanhã. A gente se refaz todos os dias. E assim nós vamos ter um coração leve, não é isso? Um coração feliz até a volta de Jesus. Quando Jesus chegar, Ele vai nos encontrar com o coração limpo, puro. Não vai nos encontrar com o coração cheio de rancor, com o irmão, com a irmã, cheio de amargura. Isso pode comprometer minha vida eterna. Quem tem alguém aqui que precisa perdoar, que precisa liberar perdão, libera hoje.
Se tem alguém amargo aqui agora, que está te dando amargura de espírito, precisa liberar essa pessoa hoje, pedir perdão hoje, se consertar hoje, porque amanhã trará outras dores e outras dificuldades que vão acumular. Então você precisa se lavar todo dia, precisa tomar... Quem é que toma banho todo dia? Só o pessoal que passa no encontro que não, que tem gente que eu vejo que, ó. Mas Jesus te perdoa, né? Glória a Deus. Amém. Agora, o que acontece? Os teus filhos vêm, olha, meu pai erra, mas meu pai pede perdão. Eu vou procurar, isso não é uma chave para me dar direito, legalidade de errar todo dia. Quem entende isso? Ah, já que eu tenho facilidade de pedir perdão, então eu vou errar toda hora. Não é assim. Isso é premeditar o pecado. Mas, nossa, eu tenho o coração quebrantado, eu errei, então eu vou me consertar agora. Né? Assim é diante das pessoas e assim é diante de Deus. E é essa obra que Deus quer que esteja permanente em nós, o arrependimento. Porque sem arrependimento não tem novas estruturas, não tem o novo de Deus. Porque o Rosh Hashanah, ele é um ano novo, mas antes do ano novo, vem um arrependimento das obras antigas. E olha que interessante, o Teshuvá, que é o dia de arrependimento, está todo mundo falando hebraico aqui, daqui a pouco você está falando poliglota. Que isso, você é um poliglota, cara. É, o meu pai... Eu não posso falar o hebraico completo, mas Teshuvá, Teruá, Yom Kippur, essas palavras assim eu sei. Tudo que importa, né? E aí, olha como que é profético. Quando começa o Rosh Hashanah, os 10 primeiros dias eles consagram a Deus em arrependimento. Por isso que a gente está orando 3 horas da manhã toda madrugada, não é isso? Quando acaba o Rosh Hashanah, entra 2 dias, entra a festa de Yom Kippur, que é dia do perdão. Logo depois do dia do perdão, 12 dias depois, tem a festa, que é o dia de Yom é dia em hebraico. Yom Teruá, que é a festa das trombetas, o dia da trombeta. E 2 dias depois é a festa de tabernáculo. Irmãos, então quem entende que esse espaço de 10 dias é Deus chamando o homem para se arrepender, para o ano novo, o perdão, a trombeta e a volta de Cristo. Então é um espaço. Porque a festa de tabernáculo, assim como a festa da Páscoa, Jesus morreu na Páscoa, ele era o Cordeiro Pascual. Assim como o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste, e foi ele que entregou a lei para Moisés. Se eu tivesse umas fichinhas aqui, eu apostaria que Jesus também vai voltar no tabernáculo, que é o dia que Deus tabernaculou entre nós. Embora eu não quero aqui acreditar, lançar sorte em que dia que Jesus vai vir, que ninguém sabe, né? Mas é só ler a profecia que ele veio num dia, morreu num dia certinho, ele vai vir também. Então, irmão, se Jesus vier no dia 2 de outubro, assim, eu não disse, o apóstolo estava certo. Tem gente que fala assim, meu Deus, o apóstolo estava certo. Tem gente que fala, glória a Deus, o apóstolo estava certo. O outro fica, Jesus amado, não é que ele estava certo? Então olha para o demônio e diga, Teshuvá está aí. Irmãos, esses 10 dias que nós estamos tirando é profético, quem entende? São 10 dias proféticos de arrependimento, mas nós não temos tempo para nos arrepender. Nós podemos arrepender, que dia que eu tenho para me arrepender, apóstolo? No dia que tu pecar. Sempre que tu pecar é motivo para te arrepender. É motivo para você se arrepender. Quantos estão começando a entender? Quem está aí atrás? Gente, esse povo é muito obediente, não tem ninguém em pé. Mas será que foi uma revelação que Deus deu? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Gente, foi uma revelação. Glória a Deus, Deus é bom, né? Isso é lindo quando o povo entende as coisas assim, ó. Deus revela. Aleluia. E aí, Caim, filho de Adão, ele está mal. Caim está o quê? Ele está mal, irmãos. Porque Deus conhece o nosso coração. Gente, eu não sou Deus, sou um mero mortal. Eu olho para a cara do discípulo e falo, esse cabra está mal. Está mal. Ele está mal. Eu estou vendo a cara dele, não está bem. Aí eu fico pensando, tomara que ele esteja mal com ele mesmo, não esteja com Deus, nem comigo. Será que eu fiz alguma coisa? E a pessoa está mal. Aí depois é só uma questão de tempo, aquela pessoa ali fez uma besteira. Porque está numa guerra dentro dele. Ele não busca discipulado, não busca conversar com o líder dele, não busca o entendimento.
Ele deixa ser ministrado pelo inimigo. Ele não entra em arrependimento. Ele pecou, ele fica carregando aquele pecado, ele fala assim, não, eu estou mal porque eu pequei. Tudo bem, está mal, irmão, reseta, sabe o que é? E começa de novo, se arrepende diante de Deus. Vai ficar carregando a culpa, aí fica mal. Aí já fica desfigurada a aparência dele, já não fica legal. Aonde está escrito na Bíblia, apóstolo? Deus chega para Caim e diz, Caim, a Bíblia diz que o semblante de Caim descaiu. Também o nome dele é Caim, ficou descaído, Caim. E aí a cara dele estava mal. E Deus chegou perto dele. Deus fez o quê? Deus ama chegar perto de nós, irmãos. Deus quer aproximação. O homem já tinha caído. E Deus diz assim, Caim. Não, tem que imitar a voz de Deus, cara. Caim, por que descaiu o seu semblante? Caim, se fizeres o bem, não serás aceito? Rapaz, se a Record vê essa voz aí, vai me contratar. Porque aquela do Deus que apareceu na Sarça Ardente é a voz de Deus da novela, que eu vi, porque nem vejo novela, né? Mas eu vi, que ficou vi na casa da minha sogra. Moisés! Eu falei assim, isso não é Deus. Eu falei, esse não. A voz não era assim mesmo? Muito, eu falei assim, gente, tanta voz bonita para colocar. Moisés, você, Moisés. Moisés, tira a sandália dos teus pés. Que isso? Até temeu agora, né? E aí ele disse para Caim, se tu fizeres o bem, não serás tu também aceito, tu e tua oferta? Mas se tu não governar o teu desejo, ele será contra ti e te condenará. Deus disse o seguinte, Deus sondou o coração dele, não foi? Não foi, pastor Ramalho? E disse assim, eu sondo o teu coração está inclinado para o pecado. Ao ponto de que você está arquitetando o pecado na tua mente, ao ponto de você desconfigurar a tua aparência diante de mim. Mas eu quero dizer, se você fizer o que é certo, você será aceito junto com a tua oferta. Deus não está nem mais falando da oferta dele, está falando dele, você será aceito. Mas se você não dominar o teu desejo, ele será contra ti, e ele será o teu juiz, e ele te condenará. Então, o homem peca antes, Deus chega diante do homem. Deus, irmão, quando o homem está para pecar, se a gente é pastor, a gente percebe, e Deus percebe muito mais do que nós. Deus chega diante da pessoa e começa a ministrar, cara, sai fora, isso vai ser a destruição do seu lar. Cara, sai fora enquanto é tempo, isso aí vai acabar com a tua saúde, isso vai te levar à morte. Se nós temos interesse na salvação de alguém, imagina Deus que deu o seu filho. Ele acessa esse homem, ninguém morre de bobeira, ninguém perde tudo de bobeira. Antes de ele perder, Deus já ministrou centenas de vezes no coração dele o que é correto, tentando gerar o arrependimento no coração dele, porque o maior interesse em salvar alguém é Jesus, irmão. Quando aquela pessoa chega a pecar, ela não passou por cima da tua voz, não, líder de célula. Ela passou por cima da voz de Deus, passou por cima da voz do Espírito Santo. O Espírito Santo visitou ele em sonho, de madrugada, falou, ministrou. Ele quebrou todos os princípios antes de pecar. Ele não só pecou, não. E aí Deus profere uma palavra. Mas Deus profere uma palavra e essa palavra é um decreto. Quando ele mata Caim, Deus diz assim, a voz de Deus de novo, não vou imitar não, vou deixar para batido. Deus diz, Caim, cadê teu irmão? Cadê teu irmão, Caim? Uma das passagens, está até no livro de Jardim da Intimidade isso, uma das palavras mais arrogantes ditas de um homem para Deus. Isso é tão sério que lá em Israel, quando um filho ele é desobediente aos pais, e o pai já falou com ele 10 vezes, 20 vezes, ele não se arrepende, o pai profere essa mesma palavra para o filho, a palavra de Caim para Deus. Ele chama o filho e ele diz assim, Hashome Ahi Anohi. Ele diz, vocês entenderam? Então dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus aí. Amém. Mas eu vou dar o significado para vocês bater a palma mais forte. Ele diz assim,
Deus diz para ele: Caim, cadê o teu irmão? Sabe o que ele diz para Deus? Acaso sou eu o guarda do meu irmão? Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Eu sou responsável por ele? Olha que voz arrogante. E Deus já sabia o que ele tinha feito. Porque a arrogância, ele é um sinal de soberba. E a Bíblia diz que Deus, ele rejeita o soberbo. Porque a humilhação, a humildade, é uma chave que Deus tem para refazer uma obra na sua vida. Mas a arrogância não dá direitos legais a Deus de trabalhar na sua vida. A arrogância só traz condenação. Por exemplo, eu posso estar pregando uma palavra como essa aqui, né? E uma pessoa sair daqui dizendo: quem é esse pastor para falar desse jeito? Não gostei do culto. Ah, sei lá, a igreja não tem nem parede. Criticar um defeito na igreja. As crianças falam mal. Mas ele não conseguia enxergar que essa palavra é de Deus para ele se arrepender. E ele sai daqui com um decreto de condenação, porque ele só olhou para o erro, para o lado, não olhou para onde não devia olhar. Mas ele não conseguiu olhar para o principal lugar, que era para dentro de si mesmo, e se arrepender. Deus nos chama para olhar para nós, para a nossa vida, para o nosso estado. Como nós estamos diante dEle. Como nós nos posicionamos diante dEle. E aí Caim, Deus termina dizendo: Caim, o sangue, a voz do sangue do teu irmão clama da terra, por justiça. E ele marca a testa de Caim, e expulsa Caim para mais longe ainda. Porque quanto maior o nosso pecado, mais o nosso pecado nos afasta do Éden. Adão saiu do Éden. Caim foi para mais longe ainda. Porque quanto mais nós cauterizamos o nosso pecado, quanto mais nós institucionalizamos o nosso pecado, quanto mais nós tornamos o nosso pecado natural na nossa vida, mais estamos distantes de Deus, e os decretos contra nós estão muito mais em evidência, em potencial. E assim vai de geração em geração. Você vai ver que Tubal-Caim, que é filho ou neto de Caim, ele foi um dos percussores que mais perseguiu Noé, lá na frente. E a geração desse homem vai se tornando cada vez mais perversa, porque a tendência é o filho ser pior do que o pai, e pior, e pior, e pior. O pai só batia na mãe, o filho ele mata todo mundo agora. A violência aumenta, assim como a bênção. Se você ensina seu filho a ser abençoado, você é abençoado, teu filho é mais abençoado do que você, o outro, o teu neto é mais abençoado que o teu filho, assim também a maldição, a doença, a ruína, só vai se propagando de forma mais acentuada também. Porque o diabo, ele é um copista das obras de Deus. Na mesma intensidade que Deus quer te abençoar, o diabo quer te aniquilar. Tem uma ideia do que é isso? Por isso, no dia de Rosh Hashanah, eles colocam um pão redondo, tudo é profético. Eu acho lindo, irmãos. Eu repito, irmãos, eu estou na nova aliança. Quem está aqui? Quem entende que a graça é através do Senhor Jesus? Mas como é profético você entender as coisas proféticas e abre um portal para nós. Eu falei isso na escola de líder. Eu falei isso de manhã. Nós somos obrigados a guardar o sábado? Não. Mas quão bom seria se guardássemos. Teríamos mais tempo de descanso para o nosso corpo, não é isso? Mais tempo com a nossa família, mais tempo com Deus. Porque nós não somos mais obrigados, nós não deveremos fazer? Quão bom seria se tu guardasse teu sábado. Teu sábado é o quê? A quinta-feira? Esse é o teu sábado. Tirar um dia para tua família, para tu abraçar tua esposa. Sei lá, mesmo tu não gostando de assistir Netflix, tu sentar e assistir com eles. Jogar um videogame com teu filho, não é legal? Não somos obrigados a guardar. Eu falei isso para os discípulos hoje. Eu falei assim: eu não sou obrigado. Eu posso comer carne de porco, não é isso? Eu falei: se fizer uma carninha de porco, uma costelinha com a couve, eu ainda me convido para ir na tua casa. Eu ainda me convido. Estou falando sério, gente. Estou brincando não. Se tiver uma Sprite, porque agora eu estou tomando Sprite. Cansei de Coca-Cola. Coca-Cola mata. E aí, mas
Eu não posso dar uma tostadinha na carne de porco para matar os germes lá todo. Eu tenho que comer ela mal passada, sabendo que aquilo ali pode me dar uma zoonose. Então é sabedoria, né? Os mandamentos não são em vão. Eles estão para nos trazer instrução, entendimento. Quão bom seria. Então eu não preciso desprezar o Antigo Testamento. Ali tem valores, ali tem portais, tem coisas proféticas que prosperam a nossa casa. Tanto que o judeu lá em Israel, eles não creem que Jesus é Salvador, e eles são mais prósperos do que nós, que somos um país cristão. Porque nós temos Jesus, temos a salvação. Eles não têm Jesus, mas eles guardam todos os princípios. E Corolla lá é carro popular. Não tem um mendigo no meio da rua. É o país próspero. Por quê? Não tem Jesus, mas guarda os princípios. Porque Jesus te salva, os princípios te prosperam. Então nós, como cristãos, nós temos que entender o seguinte: eu tenho a salvação e também tenho o princípio. Eu posso ser salvo, mas também ser próspero e abençoado. Eu não tenho que abrir mão de um por causa do outro. Eu posso ter os dois. Mas entender que a graça sempre vai ser soberana na minha vida. Então é como aquela pessoa que cumpre o princípio porque quer, não porque é obrigado. Nós somos esse. Deus nos agraciou para nós nos despertarmos a obedecer o princípio por voluntariedade, não por obrigação. Isso há prosperidade. Quando uma mulher faz uma comida obrigada, a comida sai de um sabor. Mas quando ela faz porque ela está com graciosidade, sai com outra, não sai? Embora minha esposa faz comida gostosa sempre. Até porque ela toda é linda e maravilhosa mesmo. Uma salva de palmas para minha esposa. Glória a Deus. Irmãos, eu me arrependi muito para ter uma mulher linda desse jeito. Então, assim você vai ver Deus fazendo na vida, na história do homem. Jesus veio e dividiu a nossa história. Olha, Deus vai fazer coisas na sua vida, amém? Que vai marcar a tua vida, a tua história. Vai, irmãos, quando nós nos arrependemos, Deus faz coisas na nossa vida que marca a nossa história. Porém, dividir a nossa história, só Jesus divide. Antes de Jesus você era um, depois de Jesus você é outro. Deus faz coisas que marcam, eu vou repetir. Que aí, de repente, quem sabe tem um filho de Deus que posta no Facebook lá. Tem que ir lá. Deus vai fazer coisas na sua vida, Deus pode fazer coisas na sua vida que marca a sua história. Mas dividir a história, somente Jesus pode dividir a sua história. Antes dele e depois dele. Tudo se foi resetado. Tem pessoas que podem não acreditar que Jesus é Deus, mas tem que respeitar ele pelo homem que foi. Ele foi o único que dividiu a história antes dele. Antes dele poder. Platão não fez isso, Sócrates não fez isso, Aristóteles não fez isso, Júlio César não fez isso, Alexandre o Magno não fez isso. O único que dividiu a história da humanidade no meio foi Jesus Cristo. Uma salva de palmas para ele, porque ele é o Rei dos Reis, porque ele é o Senhor dos Senhores, porque ele é o Criador dos céus e da terra. Então, ali é tão profético, eu nem chamei vocês vieram. Nossa, vocês estão que estão, hein? O Jonathan já começou ali, pá, molhando a terra. O bolo, eles chamam um bolo de xalá. Xalá é um bolo redondo que eles comem, um bolo redondo que eles comem na festa de Rosh Hashanah. Por que eles estão dizendo? Eles iniciam o ano dizendo: Deus, assim como esse pão ele é redondo, a minha vida também é cíclica. Ano que vem vai ter outro ano. Então, eu sei que isso nos ensina humildade. Eu estou bem hoje, mas amanhã eu posso estar ruim. Então eu tenho que respeitar as pessoas que estão do meu lado, tratar todo mundo com amor e simplicidade. E não me sentir melhor do que ninguém. Porque eu posso estar melhor do que uma pessoa, mas o ano que vem tudo muda. Olha para o teu irmão e diga assim: me respeita. Você pode estar sentado do lado do seu patrão. É verdade. E aí, eles comem aquele pão. E tem uma outra coisa profética que eles comem. Eles comem maçã. A pastora Aline postou uma foto de Rosh Hashanah. No pastor? Tinha maçã e mel.
No Rosh Hashanah eles comem maçã e eles comem mel, porque eles dizem o seguinte: o mel, quem dá o mel? A abelha. A abelha fere aquele que trabalha o mel, mas aquilo que te fere, ela também te dá doçura. O ano de 2020 trouxe muitas dores para nós, mas também trouxe muitos benefícios, porque tem gente que prosperou em tempo de dificuldade. Aquilo que te fere também te traz doçura, não só te traz dor. E eles comem também a maçã, porque a maçã é o único fruto, talvez vocês não saibam, que ele dá antes da folha. A maçã é o único fruto, ou poucos dos frutos, que ele dá antes da folha. Todo fruto primeiro nasce a folha para proteger o fruto, mas o fruto dá antes da folha. Significa aquele fruto que te surpreende, aquilo que não te espera, aquilo que tem consistência, aquilo que aparece, que a tua vida, os frutos da sua vida vão te aparecer primeiro do que uma capa, do que aquilo que esconde o fruto. As pessoas vão te chamar pelos teus frutos. Você vai ser conhecido pelos teus frutos. Então ele come mel com maçã, e eles comem o pão. E tem vários alimentos proféticos, eles comem também romã, porque eles acreditam que o romã lá em Israel é muito grande, irmãos. Quem foi lá em Israel viu comigo, né? Não é exagero não, é grande mesmo, romãzão, irmão. E aí, segundo a tradição judaica, o primeiro romã que eles comeram na terra quando eles entraram, eles contaram a semente, deu 613 sementes dentro do romã, que é justamente o número de preceitos que Moisés entregou. Por isso que o romã representa princípio bíblico na Bíblia. Por isso que na roupa do sumo sacerdote tem romãs e cinto, romã desenhado, bordado na roupa do sumo sacerdote, porque quem olha para o sacerdote, ele tem que associar Deus e a palavra. Quem olha para um pastor, ele só tem que pensar em duas coisas: lembrar de Deus e lembrar da palavra. Quando tu olha no pastor, tu pensa em pizza? Tu pensa? Quando tu olha para o pastor, tu pensa em futebol? Quando tu olha para o pastor, tu lembra Deus, palavra. É associação. Embora Deus é Deus, eu sou homem, mas eu sou aquilo que te traz uma reflexão acerca daquilo que é eterno. Um pastor aponta, a vida dele aponta para a eternidade. Ele lembra Deus. Tu pode estar desviado, tu passa pelo pastor, caraca, eu tenho que me consertar com Deus. Tu já associa o pastor com Deus, não é assim? Deus é maravilhoso, né? Então, é um tempo de entrarmos em arrependimento. Porque depois do arrependimento, Deus nos surpreende com coisas maravilhosas. Eu quero ler só um texto de 2 Crônicas. 2 Crônicas 7:14. Vocês conhecem esse texto muito bem, mas foi uma experiência que Salomão teve tremenda com Deus. Salomão tinha acabado de entregar a maior oferta da história de Israel. O pai dele ofertou 7.000 ovelhas, 7.000 bois. Ele ofertou 40.000 ovelhas, não sei quantos mil bois. E a Bíblia diz que Deus não esperou a fumaça subir, mas Deus desceu de madrugada para poder receber a oferta dele. E aí, olha o que Deus disse para Salomão naquela madrugada. Deus disse para Salomão, o culto termina 9 horas, amém? Se o meu povo, vou começar do 13. Se eu cerrar os céus, diz o Senhor, e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração feita nesse lugar. Que lugar? Que lugar? O templo que tinha sido construído.
Deus ficou tão feliz com a oferta que Salomão fez para o templo. Deus ficou tão feliz com os sacrifícios que ele fez na inauguração do templo. Deus disse: eu vou sarar a terra se houver arrependimento, vou mudar a história dessa nação. E os meus olhos, os meus ouvidos estarão sempre atentos para as orações feitas aqui nesse lugar. É aquele que tem o coração com Deus. Deus está dizendo: olha, eu quero te dar a certeza que as suas orações que você faz qualquer hora, de madrugada, qualquer hora. E aí você vai ver, a segunda vez que Deus aparece para Salomão, Deus diz outro decreto para Salomão, diz: eu tenho te prosperado. Salomão já estava próspero e Deus já tinha cumprido tudo para ele. Deus disse: eu te prosperei, eu te abençoei, eu fiz isso. Agora, se você se desviar do meu caminho, dos meus decretos, tudo virá contra você, a ruína, a miséria, você será como um tolo diante de mim, você e toda a nação. Deus não tem prazer em ver a tristeza e destruição de ninguém. Deus tem o prazer de ver você bem estruturado, sua casa, sua família. Mas a Bíblia diz que Deus resiste o arrogante e o soberbo. O arrogante e o soberbo é aquele que não submete à vontade de Deus, aquele que não se curva para Deus, dizendo: Deus, eu estou errado, eu preciso me arrepender. O diabo tem brincado com a minha casa, com a minha família.